A paz de Cristo, meus irmãos amados, como é bom estarmos mais uma vez juntos nesse encontro, desfrutando desse belo livro, dessa carta maravilhosa. Estamos chegando ao final dela, né? É, Gratos a Deus, porque Deus tem edificado a nossa vida, a minha e a sua vida, e eu louvo a Deus por isso, pela essa bondade de Deus sobre nós. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração, oração pelos irmãos, muitos irmãos enfermos, abatidos, mas o Senhor está cuidando de nós e vamos passar por esse vale e vamos sair em nome de Jesus Cristo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, no domingo estaremos de volta. Quero lembrar aos irmãos que nesse domingo nós estaremos fazendo a reunião com os nossos filhos, os adolescentes, primários e juniores. E a reunião vai ser lá embaixo, no estacionamento, com distanciamento. Leve seu filho de máscara e ali tem mais ventilação e as irmãs estarão ministrando a palavra de Deus para eles. Quero lembrar também aos pais que vocês devem procurar a irmã Carla, pegar o link para que os seus filhos possam receber a ministração pela transmissão nas quartas-feiras, né, para que as professoras ministrem sobre o coraçãozinho deles. Nossos filhos precisam disso. E também lembrando aos irmãos que no último domingo nós estaremos juntos naquele movimento de oração. Teremos um domingo de oração. Vamos dividir a igreja em dois grupos. O grupo da manhã vai ser de 9 às 2 e o grupo da tarde das 15 às 20 horas. E eu tenho falado para os irmãos que alguns têm dificuldade de saúde ou a questão de alimentação. Você que tem dificuldade de saúde, você pode escolher um período, né? Talvez 5 horas seja pesado para você, 2 horas, 3, 1h30, o horário do culto, e você participar, não fique constrangido. A gente tem essa liberdade, a gente compreende muito bem isso. Você vai a hora que você puder participar, ore, busque a Deus com a gente. Vai ser um domingo de intercessão e depois você pode sair sem problema nenhum, né? E outra coisa, se você tem esse desejo, mas tem a questão da alimentação, tenho falado para você levar um lanche na bolsa. Na hora que você sentir a necessidade, você desce, vai lá na cozinha e lá no estacionamento, faça o teu lanche e rapidamente depois sobe e continua participando do clamor, né? Nós cremos que Deus ouve a nossa oração e nós precisamos de orar, nós precisamos de estar clamando ao Senhor e invocando o nome do Senhor. E é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós buscarmos a sua presença, né? E é muito bom estarmos juntos, né? E domingo pela manhã, agora estaremos dando continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e à noite, Deuteronômio, capítulo 32, terminamos, 33, melhor, desculpe, terminamos o 32, o último bloco, onde Deus mostra a Moisés a terra prometida, mas Deus disciplina Moisés, porque lá em Números capítulo 20, Moisés faz ao contrário daquilo que Deus tinha falado para ele fazer, e Deus diz que ele não creu no Senhor, né? Ele prevaricou, ele desobedeceu, enfim, né? Você pode ouvir, tá aí no nosso canal, você pode ouvir a mensagem se você não ouviu e desfrutar da palavra do Senhor. Ok, hoje a gente tem um texto assim bastante profundo, né, para a gente lidar com ele. Mas eu vou tentar sim ser claro com a ajuda do Espírito e mostrar qual era a ideia do escritor, né? Ele sai de um bloco de disciplina, né, e para mostrar o contraste entre o Sinai e o Monte Sião, né? Depois ele faz essa analogia e lá, a partir do segundo bloco, ele mostra claramente qual era a intenção dele, né? Ele tinha um cuidado muito grande pela igreja. Então, o texto é Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao versículo 29. E a gente lê assim: Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e às tempestades, e ao clamor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado.
Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Esse era o ambiente quando Moisés estava recebendo a lei do Senhor. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que o próprio Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, disse o escritor aos leitores originais, mas tende chegado ao Monte Sião. Vejam que ele sai do Monte Sinai para o Monte Sião. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e ao Espírito dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz não só abalou a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, te agradecemos pelo seu cuidado, o cuidado do Senhor sobre a sua amada igreja. Ó Deus, oramos pelos doentes, pelos irmãos que estão precisando de cura. Mais uma vez oramos pela vida do Paulo e por todos quantos estão enfermos. Guarda a nossa vida, a nossa família, trazendo bênção sobre a nossa casa, trazendo cura sobre a nossa família, em nome de Jesus. Aviva a sua igreja, fortalece a sua igreja, que a sua igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Que a tua boa mão possa estar sobre nós, Senhor. Levanta os caídos, fortalece os fracos, sustenta, Senhor, a vida do teu povo e que o seu povo seja um povo cheio do Espírito Santo, um povo tomado de toda a sua plenitude. Fala, Senhor, agora o nosso coração pela sua santa palavra e que nós sejamos edificados, fortalecidos em Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Ok, avançando então, nesta maravilhosa carta, chegamos num bloco onde o escritor faz um contraste entre a primeira aliança e a nova aliança, né? E nesse contraste ele tinha uma ideia. A ideia era mostrar que hoje, nós vamos ver isso pelo texto, nós estamos desfrutando assim da plenitude de Deus. Os irmãos da primeira aliança, não obstante, estavam desfrutando também da graça do Senhor em certa medida. Nós podemos ver uma distância entre o Senhor e o povo que estava recebendo aquela aliança, que é a aliança do Sinai, foi uma aliança que Deus estava fazendo com o povo através da sua doce e gloriosa palavra. E esse contraste é concluído, nós vamos ver daqui a pouco, com uma forte advertência, como é característica do escritor. O livro, a carta aos Hebreus, é uma carta cheia de advertência. Ele fala, ele exorta, ele anima, ele chama o povo para Deus, ele mostra, ele faz o contraste dos símbolos e de Jesus. Depois diz o seguinte: cuidado, tente cuidado, né? Fique atento, fique vigilante, né? E ele faz várias advertências aos seus leitores originais, porque era algo do Espírito, né?
essas advertências não era coisa do coração dele. Alguém pode dizer, mas ele era assim de fato um pastorzão, um homem muito preocupado com a igreja. Essa preocupação, ela é acima do natural, é acima do humano, é uma preocupação do espírito, né? Então é Deus que coloca no coração dos seus servos, daquele a quem ele escolhe, coloca esse fardo. Não é um fardo natural, né? Naturalmente o homem é egocêntrico, o homem pensa nele, mas quando o Espírito vem e separa alguém, ele coloca um fardo, o fardo de Deus, o amor de Deus pela igreja. Então, essas exortações são exortações que saem do trono de Deus para a sua amada igreja, porque Deus ama a igreja, Deus preserva a igreja, Deus tem cuidado com a sua igreja. Então, o que o escritor faz, né, nessa inspiração do Espírito? Ele divide esse bloco em dois. A primeira parte da estrutura desse texto está no versículo 18 a 24. E o que ele faz nessa sessão? Ele compara o reverente temor inspirado com a entrega da lei e com a majestosa aliança. Então vamos reler esse primeiro bloco, versículo de número 18 ao verso 24. Ora, não tente chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, o que a gente pode ver nessa primeira sessão, né? O que ele está fazendo aqui? Ele faz uma referência àquilo que é palpável, à cena que foi entregue à lei. E esse episódio está lá em Números, capítulo 19, no versículo 12 ao versículo 22, e também em Êxodo, né? 20, 18 a 21. Então, Êxodo 19, de 12 a 22, e Êxodo 20, de 18 ao 21. Quando o monte treme, quando Moisés desce daquele monte, o monte tremia, né? Os israelitas e até os animais foram proibidos de tocar o monte. No versículo 20, a gente lê assim: pois já não suportava o que lhes era ordenado, até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então, foi um momento assim muito forte, um momento maravilhoso, e nós podemos ver que a ênfase inteira dizia respeito a uma abordagem à majestade através dos sentidos. Os sentidos, os ouvidos, a visão, né? Eles ficaram aterrados em ver o monte tremia, literalmente o monte tremia. O fogo, né? O som, eles ouviam um som de clangor, de trombeta. Os ouvidos deve ter sido uma coisa forte que provocava temor, né? Enfim, os sentidos foram abalados pela glória de Deus. Não só os sentidos foram abalados pela glória de Deus, mas o que nós podemos ver claramente, objetivamente, no sentido da primeira aliança. Havia uma distância entre Deus e o seu povo. Não obstante o cuidado de Deus, não obstante a nuvem, o fogo, a glória, nós podemos ver uma distância. E apesar do cuidado de Deus sobre o seu povo, Deus, na verdade, nós percebemos nas Escrituras que Deus sempre carregou o seu povo no colo. No entanto, nessa relação, né, de Deus com o seu povo, havia uma distância, e nós podemos ver o próprio tabernáculo, ele apontava para isso. Quando a gente olha, por exemplo, a figura do tabernáculo em Êxodo, a gente vê o tabernáculo dividido no átrio, né, onde ficava o altar, a bacia, né, o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa e a mesa do incenso, né? E aí depois a gente vê o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Quer dizer, no átrio ficava o povo, no santo
No santo lugar os sacerdotes, eles entravam diariamente, e no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, não sem sangue. Então nós podemos ver uma separação, e quando eles iam desmontar o tabernáculo, só a tribo de Levi que fazia o desmonte todo, né? E quando chegava na parte das peças, era uma parte da tribo que tinha os coraitas, os meraritas, os gersonitas, né? Então era dividido, e eles dividiam, embrulhavam tudo, levavam sobre os ombros. Nós podemos ver uma certa distância, Deus falando do céu, o povo ouvindo, Deus dando a lei, o povo ouvindo, né? Mas Deus cuidava do seu povo. Havia, assim, um certo pavor, né, na manifestação do Senhor. E o próprio Moisés, no versículo 21, a gente lê assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés, aquele que foi escolhido pelo Senhor, aquele que ouvia o Senhor, aquele que estava em comunhão com o Senhor, o próprio Moisés, ele disse: sinto-me aterrado e trêmulo, porque a glória do Senhor era de fato assim maravilhosa, era muito forte, era tremenda, né? Mas a pergunta é: por que o escritor faz essa bela analogia entre o momento da entrega da lei, porque até aqui, no versículo 21, a gente vê a entrega da lei, nesse primeiro bloco, né? Porque a gente dividiu esse bloco em dois. Só que nessa parte A desse bloco, nós podemos ver aqui uma analogia, um contraste. Até o versículo 21, a entrega da lei. No versículo 22, aqui que o escritor faz? Ele diz: mas tende chegado ao Monte Sião. Então ele sai do Monte Sinai com essa majestosa manifestação da glória de Deus, aonde o monte tremia, clangou, os sentidos foram abalados, mas ele diz: tem chegado ao Monte Sião. Aí ele começa a falar de figuras. Preste atenção nessa montagem que o escritor faz. Tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, aleluia, a Jerusalém celestial, glória a Deus, e as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, né? E ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ele monta aqui, ele usa várias figuras para falar de uma única coisa. O que o escritor está dizendo aqui, nesse contraste do Monte Sião com o Monte Sinai? Ou melhor, o Monte Sinai com o Monte Sião, né? Primeiro o Sinai e agora o Sião, dentro dessas figuras maravilhosas. Sabe o que ele está tentando montar aqui? Ele está tentando dizer para os seus leitores originais: meus queridos irmãos, nós chegamos na plenitude de Deus. Aquilo que ele tinha profetizado através de Moisés, dos profetas e dos salmos, né? Essa plenitude em Cristo Jesus, nós agora chegamos, que ele usa essas figuras todas, né? Se você vê, né, ele fala que é o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos, Deus o juiz, Jesus o mediador, o sangue da expressão que fala coisas superiores. Então ele monta várias figuras dizendo assim: agora nós estamos desfrutando dessa plenitude. E a gente pode aplicar isso para nós de uma maneira direta. Por quê? Porque assim como os leitores originais estavam vivendo a plenitude da nova aliança, nós também estamos vivendo a plenitude da nova aliança. Aquilo que Deus prometeu para nós, né? Nós estamos nos últimos dias, nós temos tudo de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo, diz que Deus nos assentou nas regiões celestiais, o qual nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus.
Deus agora derramou o Espírito sem medida sobre nós, como um grande rio. Deus agora escancarou as portas. Agora nós não vivemos mais debaixo de sombra, debaixo de tipos. Agora nós não estamos mais distanciados, não estamos mais no Monte Sião, é onde o povo ficava embaixo, é onde o povo falava para Moisés: fale você, Moisés, conosco, não fale o Senhor conosco. E o povo tinha medo, ficava lá distanciado do Senhor. Agora o escritor diz algo maravilhoso: meus filhos, nós estamos vivendo a plenitude de Deus. Nós que estamos no Senhor, nós estamos desfrutando de algo maravilhoso, né? Aí, isso para nós hoje pode ser muito mais claro, né, do que talvez para os leitores originais, que estavam muito próximos. Eles estavam vivendo ainda aquela cultura da Torá, estavam ainda com Moisés muito vivo, estavam ainda com a sinagoga, com os sumos sacerdotes, os sacerdotes lendo a Torá nas sinagogas. Estava muito claro, assim, muito pesado ainda para eles. O Espírito Santo estava trabalhando através do escritor no coração desses irmãos. E agora nós que estamos aqui, nós temos assim talvez uma visão mais clara. Nós que somos convertidos como eles, que nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, desfrutando algo maravilhoso que Deus tem reservado para nós. Mas quando a gente olha do versículo 18 ao versículo 24, a gente vê o contraste. Quando nós chegamos na segunda parte desse bloco, a gente consegue perceber qual era a ideia do escritor para os seus leitores originais e, consequentemente, para nós. O que ele queria fazer era mais uma advertência, que está agora na segunda parte, que é o versículo 25, né? Ele começa assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Perceberam? Que ele monta um quadro mostrando que agora nós estamos na plenitude de Deus, mas ele diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Essa semana eu encontrei um irmão que congrega na Igreja de Cristo, mas em outra denominação, aí conversando a respeito dos cultos, da pandemia, do quadro que nós estamos vivendo, e ele disse assim para mim, falei assim: está difícil, né? Uma grande crise, uma grande tribulação que nós estamos passando, né? Aí ele disse assim: bispo, os novos convertidos, né, sumiram todos. Como a igreja dele está no lugar pequeno, né, da cidade, aqui é um lugar pequeno, mas né? Então ele falou assim que é um pedaço de Magé lá no cantinho. E aí ele fala assim: eles estão no botequim, a gente passa no botequim, eles estão lá, já fizemos visita e tal, mas eles estão no botequim. Tem duas coisas que podem estar acontecendo aqui. Primeiro, ou esses novos convertidos, porque ele disse sobre os novos convertidos, ou eles estavam só simplesmente empolgados, que pode ter acontecido, uma empolgação, muito abraço que a igreja faz, né? É um trabalho assim muito, muito forte e que as pessoas são de fato tocadas com isso. Ou elas foram de fato convertidas, mas perderam o cuidado, né? Como disse aqui o escritor: tende cuidado, não recuseis ao que fala, porque há essa possibilidade de alguém que está desfrutando da glória de Deus, está desfrutando desse amor de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus, ele não vigiar e perder esse cuidado e deixar de ouvir aquele que fala. Porque alguém pode dizer assim: não, mas quem é convertido de fato não se desvia. Se desvia sim, meu irmão. Se não se desviasse, a gente não teria, Jesus não iria separar uma parábola maravilhosa, na verdade 3 parábolas, porque ele coloca em Lucas 15 3 parábolas para dar uma resposta para os fariseus que estavam recriminando que ele estava comendo com os publicanos e pecadores. Ele estava mostrando que ele veio para aqueles que estavam assim perdidos, e ele coloca a parábola da dracma, coloca a parábola da ovelha perdida e coloca a parábola do filho pródigo.
Então, nós podemos ver que nas 3 parábolas, Jesus estava falando de coisas que estavam dentro e se perderam. A dracma, a mulher estava dentro da casa dela e a dracma foi perdida. E ela, dentro da casa, ela procura. Depois ele expande um pouquinho, ele vai para a ovelha, né? A ovelha que pertence ao pastor, e no final está faltando uma, o pastor vai atrás, né? E depois ele fala do filho pródigo, que o filho estava dentro, o filho sai. O pai não vai atrás, mas o pai espera o filho voltar. Quer dizer, o escritor dos Hebreus, ele conhecia muito bem disso. Então, Jesus, ele separa 3 parábolas para mostrar que há essa possibilidade. E a carta aos Hebreus, ela é cheia de advertências. E por que essas advertências, né? Será que essa advertência é para pessoas que só foram empolgadas, não pessoas que só foram, só estão na igreja pela emoção, pelos abraços, pelo trabalho muito emotivo, ou essas advertências estão aqui para pessoas que de fato um dia tiveram um encontro com o Senhor, né? Quando a gente olha esse bloco, do versículo 18 ao versículo de número 24, o que o escritor faz? Ele faz essa analogia, mostra o que aconteceu com a velha aliança, depois ele mostra o que está acontecendo agora na nova aliança. Ele diz, mas tem chegado ao Monte Sião, ele disse, mas tem chegado, nós chegamos ao Monte Sião, né? Nós, como ele nessas figuras maravilhosas, a cidade do Deus vivo. Ora, como é que a gente chega a isso? Não é literalmente, né? Mas é uma posição no mundo do espírito. Como Paulo disse, nós estamos assentados nas regiões celestiais, desfrutando de toda espécie de bênção espiritual. Como é que acontece isso? Eu estou aqui na terra, sentado aqui nessa cadeira. O que Paulo está dizendo? No mundo do espírito, a minha posição, a sua posição em Cristo Jesus é uma posição de plenitude. Deus fez uma obra na nossa vida. Nós nos chegamos ao Monte Sião, o lugar da cruz, o lugar da redenção, o lugar da expiação, o lugar da plenitude. Nós chegamos lá. Aí, mas ele diz aqui no verso 25, nessa segunda parte, tende cuidado. Tende cuidado. Então, nós não podemos abaixar a guarda. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar aos pés da cruz, e nós vamos usar essa segunda parte do bloco para a gente aplicar a advertência dentro daquilo que o texto está dizendo. O que ele está falando, né? No verso 25, pois se não escaparam aqueles que divinamente os advertia sobre a terra, ele está falando que Moisés foi usado para trazer advertência ao povo, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos céus nos adverte. Quer dizer, ele fala de um desvio aqui. Então, nesse período de pandemia, onde a gente está assim, longe da congregação, às vezes longe de uma live, quantos que vão até ouvir uma live, ouvem assim comendo, se levantam, não, assim, agora eu vou ouvir uma mensagem, né? Não separa aquele tempo assim, não, eu vou ficar aqui atento para ouvir essa mensagem, eu quero ouvir a voz de Deus, como um culto de verdade. Porque isso é sério, isso é questão de vida ou morte. A gente precisa estar vigilante, né? Hoje a gente tem uma frequência diminuída na igreja. Eu entendo o que está acontecendo, eu não estou alheio a isso, estou vivendo também isso, né? Nós estamos distanciados, nós perdemos isso. A igreja é um instrumento vivo, maravilhoso, a congregação é um instrumento de Deus. Nós precisamos disso, a comunhão é um instrumento de Deus, nós precisamos desse toque dos irmãos, da advertência, como disse o apóstolo Paulo, quando vos reuni, um tem salmo, um tem hino, outro tem revelação. Nós entendemos como é bom e agradável viver unidos dos irmãos, e no final desse Salmo 33, o salmista diz ali, ordena ao Senhor a sua bênção. Então nós estamos hoje muito presos dentro de casa, e com isso muitos estão sendo levados pelo entretenimento, né, pelo Netflix e pelas outras coisas mais, pelo Zap, pelos os grupos que as pessoas vão bebendo dessa fonte, e assim a gente se perceber, a gente recusa aquele que do céu nos adverte, porque acaba que a gente é
revestido dessas coisas terrenas, a gente é tomado dessas coisas terrenas e a gente acaba se desviando, como disse o escritor dos Hebreus, muito menos nós que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Então vigia, meus irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que ficar aos pés da cruz, nós temos que intensificar a nossa devoção, nós temos que ter tempo assim, separado de qualidade, tempo com o Senhor, tempo aos pés da cruz, pedindo ao Senhor que guarde o nosso coração, porque é fácil a gente se desviar da voz daquele que do céu nos adverte. Senão, esse texto não estaria aqui. Esse escritor está falando para os crentes, os hebreus crentes, os hebreus que estavam participando de uma plenitude tão maravilhosa, e que como que ele faz para mostrar essa plenitude? Eu quero repetir a leitura, porque as figuras falam de algo que transborda. Ele diz o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então ele não economiza figuras para mostrar: meus irmãos, nós estamos na plenitude. Ora, mas ao mesmo tempo a gente vê o grito do Espírito, a gente vê assim o toque do Espírito, o amor, o gemido do Espírito na caneta desse escritor para falar à sua amada igreja que ele tanto ama. Tendes cuidado. Tendes cuidado. Cuidado. Vigie. Fique atento. E só tem o único jeito de a gente ter cuidado. Como ele disse, tem chegado ao Monte Sião, a gente permanecer no Monte Sião. E aí ele continua aqui. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quer dizer, ele usa um texto lá do Velho Testamento, ele usa o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 6, para falar sobre isso. Então o escritor novamente vai lá no Velho Testamento, mostrando isso para os leitores originais, e para que os leitores pudessem estar assim muito atento e vigilante, né? Voltando aqui para o texto, quando o escritor diz que para que a gente não fique desapercebido, mas a gente fique atento para aquela voz que do céu nos adverte, o que me chama muita atenção é que o Ageu disse, né, aquela voz que abalou uma vez por todas, né? Deus falando: vou fazer abalar a terra e os céus. Aí eu fico pensando, uma voz que abalou a terra e os céus, e que pode continuar abalando a terra e os céus. Essa voz pode ser resistida pelo povo de Deus. A gente vai no Salmo 29, aí o salmista, naquele arrobo de inspiração, ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz dar cria as corças, a voz do Senhor é mais poderosa do que os vagalhões dos mares. Essa voz tão poderosa, aí, mas vem o salmista, diz o seguinte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O salmista está falando, né, para o povo de Deus, e ele faz uma relação com o povo que endureceu a voz lá no deserto de Massá, lá no deserto, nas águas de Meribá. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, mesmo nós hoje tendo o Espírito Santo, mesmo nós hoje vivendo na plenitude do Espírito, desfrutando dessa glória de Deus, há uma possibilidade de a gente ignorar a voz do Espírito. Isso me preocupa. Isso me traz temor no meu coração.
Isso faz com que eu clame pela misericórdia de Deus e faz com que eu esteja aqui aos pés do Senhor Jesus Cristo para que eu possa, assim, estar assim, firmado no Senhor e ser sensível à voz de Deus. Porque a fascinação desse mundo, as ansiedades, a solicitude da vida, né, o cansaço do dia a dia, né, as notícias que a gente recebe, os filhos que trazem preocupações no nosso coração, a questão financeira do Brasil, né, nós estamos vendo um quadro muito assim, muito esquisito, né? Se aproximando, ao mesmo tempo tem a esperança de uma vacina, que a nossa esperança está no Senhor, mas Deus pode usar isso. Mas a gente vê uma segunda onda na Europa e se aproximando do Brasil, vai crescendo os níveis de contaminação, e a gente vai sendo tomado dessas coisas, e a gente pode perder o senso da direção que a gente precisa ter. O cuidado que a gente precisa ter é com essa voz, a voz do Espírito Santo que fala conosco. A preocupação que nós precisamos ter é com a nossa alma, porque o contexto desse texto que nós vemos, nós nos encontramos na semana próxima passada, foi de disciplina. Nós podemos ver que a intenção do Senhor é que nós sejamos participantes da santidade dele. E aqui ele continua mostrando esse contraste com essa mesma preocupação, mostrando que se a gente se desviar daquele que dos céus nos fala, nós receberemos assim uma disciplina do Senhor. Aí no versículo 27, o que o escritor diz? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aí a conclusão dele é maravilhosa, porque que ele faz no versículo 28? Ele diz, por isso, por esse motivo, por essa causa, né, que Deus pode remover as coisas, e Deus vai remover as coisas que são abaladas, recebendo nós um reino inabalável. O reino de Deus é um reino inabalável. Aí ele diz, retenhamos a graça. Reter a graça é abraçar a graça. Nós temos que abraçar essa graça de Deus. Ele diz, retenhamos a graça. Para quê? Pela qual, por essa graça retida, sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. Então, percebam que a gente percebe aqui o verbo perseverança incluído nisso. A gente percebe o verbo vigiar incluído nisso. A gente precisa reter a graça. A gente não pode viver de qualquer maneira, né? Hoje a gente tem uma grande oportunidade para que a gente possa ser muito mais fervoroso do que antes. Antes da pandemia, a gente pregava, a gente ouvia dos pregadores, eu inclusive me incluo nisso, que a gente estava precisando de um avivamento. Aí chegou a pandemia, no início da pandemia nós achávamos, né, nós os pregadores achávamos que a pandemia ia trazer assim um sopro do Espírito sobre a igreja e que a igreja seria avivada, a igreja iria orar mais, a igreja iria jejuar mais. E aí o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o tempo foi passando e a gente começou a ter uma leitura diferente. E a leitura que hoje a gente tem é que muitos irmãos estão morrendo, né? Muitos estão desviados, né? Nesses meses, o número de desviados aumentou na igreja. O número de pessoas enfraquecidas, desanimadas, esse número tem aumentado a cada dia, pessoas sem ânimo, pessoas sem força, até a igreja voltou já há um tempo e alguns nem voltaram a congregar, né? Alguns eu compreendo muito bem pelo fato de saúde e que não saem de casa, de fato. Outros que não vão para a igreja, mas não vão porque não querem, porque vão para o mercado, vão para a farmácia, se reúnem com família, né? Enfim, vai para outros lugares, mas não vão para a igreja. Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Então, quando a gente vem por esse texto, a gente vê que essa advertência, ela cabe
claramente na igreja contemporânea. Aí o que a gente precisa abraçar desse texto? Obviamente que todo o texto, mas essa conclusão que o escritor faz. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Nós temos um reino inabalável. Se a gente voltar para o versículo 22, 23, ele mostra a plenitude que eu já li 2 ou 3 vezes. Nós estamos nessa plenitude do Senhor e nós não podemos nos desviar daquele que do céu nos adverte, né? Nós precisamos ter essa graça, porque através dessa graça nós podemos servir a Deus, ou na pandemia, ou fora da pandemia, ou no vale, ou no monte, seja lá em qual situação que a igreja passar, porque nós estamos no momento de tribulação, a tribulação vai aumentar. O livro do Apocalipse mostra isso, uma tribulação crescente, a manifestação do anticristo, da besta e futuramente do homem da iniquidade, e o mistério da iniquidade já opera. Enfim, nós estamos num momento assim de final. Jesus está voltando, a igreja precisa estar assim retendo essa graça para que nós, como na qualidade de igreja, possamos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aí ele, na conclusão dele, ele diz algo muito forte para nós, porque ele diz o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando ele diz isso, ele está dizendo para um povo que conhecia muito bem a Torá. A igreja contemporânea não está muito longe disso, infelizmente, mas para você que está mais próximo dos textos bíblicos, e aí ele pega o texto do Velho Testamento, ele mostra lá Êxodo, né, capítulo 20, né, mostrando como Deus faz, Êxodo capítulo 19, de 19, 22, mostrando aquela glória, o monte tremendo. Aí a gente pensa assim, isso aí era lá só na velha aliança. Mas quando ele termina, ele diz o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Parece que ele está mostrando para os leitores originais e para nós o seguinte: olha, ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Ele continua fogo consumidor. Porque ele lembra aos seus leitores que Deus é o mesmo. O Espírito Santo também lembra a nós, a igreja contemporânea, que Deus é o mesmo. E que nós precisamos estar retendo essa graça para que a gente não sirva a Deus de qualquer maneira, para que a gente seja sensível ao Senhor. Porque quando ele diz para a gente reter a graça, é para a gente servir a Deus, primeiro, de modo agradável, segundo, com reverência, terceiro, com santo temor. Aí ele diz o motivo, por quê, né? A conclusão: porque Deus é fogo consumidor. Entenderam? Vejam a ideia. Acorde, meu irmão. Perceba que nós estamos no mundo do Espírito. Perceba que nós estamos aqui diante de um Deus Todo-Poderoso. Entenda que a nossa vida é passageira. Entenda que isso vai passar. Esse mundo vai passar. E que um dia nós estaremos com o Senhor. E a gente precisa aproveitar esse período que nós estamos vivendo nessa terra, que é muito pequenininho. E esse período pequenininho, a gente precisa abraçar essa graça e entender que nós estamos diante de um Deus que é fogo consumidor. Um Deus de juízo, um Deus que ajuiza, um Deus que o juízo dele começa com a casa de Deus, e nós não podemos servir de qualquer maneira. Então, sejamos vigilantes, sejamos atentos, sejamos de oração, sejamos de jejum. E se você tem a oportunidade, volte a congregar. Se você tem a oportunidade, volte a estar conosco, volte a comer a ceia do Senhor. Nós precisamos comer a ceia do Senhor, precisamos invocar o nome do Senhor, aproveitar as oportunidades com todo o protocolo, com toda a vigilância. Obviamente, nós precisamos estar perseverando juntos no Senhor, porque o Cristo está voltando e nós, daqui a pouco, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça assim o nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos pedir a tua bênção sobre nós. E que a tua igreja possa ser vigilante. Que esse grito do teu Espírito Santo para a igreja, Senhor, tende cuidado, não rejeiteis ao que fala. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, porque se não escaparam que aqueles que divinamente foram advertidos na terra, quanto mais nós que, ó Deus,
endurecemos o nosso coração para aquele que dos céus nos adverte. Senhor, guarda o nosso coração, faz de nós homens e mulheres consagrados, faz de nós homens e mulheres sensíveis à tua voz, faz de nós, ó Deus, nós que estamos nessa plenitude, desfrutando dessa grande bênção, Senhor. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, bebendo da plenitude do Espírito Santo. No entanto, Senhor, que nós possamos ser vigilantes, atentos, que possamos estar, Senhor amado, aos pés da cruz, te servindo, perseverando. Em nome de Jesus, fortalece a vida da tua igreja, Senhor. Seja conosco, Senhor, nos guardando, nos fortalecendo. Abençoa o teu povo, acorda o teu povo, desperta o teu povo, enche o teu povo do Espírito Santo, enche o teu povo da tua graça, da tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa fortalecer os nossos corações. Domingo estaremos nos encontrando com a ajuda de Deus, 9h30, mas a igreja está aberta desde 8h30. Se você quiser chegar mais cedo para a oração, a gente continua orando, a gente continua chegando lá 1 hora mais cedo, com a igreja aberta, invocando o nome do Senhor, aproveitando a oportunidade, aproveitando o momento de estarmos em oração. É um momento assim muito, muito importante para a vida da igreja. À tarde também a gente abre a igreja 1 hora antes para a gente estar em oração, né, buscando a presença de Deus. O culto começa às 18h30, mas às 17h30 a igreja está aberta. A gente está lá orando, buscando a presença do Senhor. Temos que orar, temos que buscar, temos que invocar o nome do Senhor. Nós não podemos estar dispersos, nós não podemos estar assim, sendo enchido dessas coisas desse mundo e tendo o coração, os ouvidos endurecidos para aquele que fala do céu aos nossos corações. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam sobre todos, desde agora e para todo sempre, e que os santos digam amém. Fique com Deus em Cristo Jesus. Amém.